Estranharam? Se esse café filosófico fosse de pouco menos que uma década atrás, talvez vocês achassem normal. Charmoso até, afinal, estamos aqui filosofando. É que houve um tempo em que o cigarro era quase o personagem central nas telas do cinema e da TV. Hoje, se ele está sendo visto como vilão, é porque muita coisa mudou em relação a ele. As revelações científicas sobre os malefícios do cigarro, os bilhões de gastos com os tratamentos de doenças causadas pelo tabaco, além das mortes a ele relacionadas, estão fazendo com que o cigarro assuma cada vez mais o seu lugar entre as chamadas drogas contemporâneas. O primeiro contato que as pessoas vão ter com o tabaco, ele é um contato não muito agradável. Geralmente, as pessoas têm náuseas, têm tonturas, né? Se elas conseguem vencer essa repulsa inicial, por outros motivos, como uma associação do tabaco com um ar de maturidade, glamour, amizade, aceitação nos grupos, a pessoa começa a ter efeitos prazerosos, positivos. E muitas pessoas, boa parte das pessoas, irá desenvolver o quadro de dependência, né? E a partir daí, aí que fica difícil de parar, né? A indústria do tabaco sabe disso e ela atuou muito tempo baseada nesse conhecimento, e as políticas públicas também, né? Foi como se fosse uma queda de braço, né? Entre esses dois setores, né? A gente sabe que a dependência de nicotina ela é a segunda doença com maior carga em termos de período de vida perdido, ficando atrás apenas da hipertensão arterial e à frente do álcool. Então, ela tem uma carga realmente muito grande. Só que o tabaco tem um detalhe. Ele é a doença prevenível que mata mais, porque a hipertensão arterial a gente não consegue prevenir de uma maneira realmente robusta. Quando a dependência de tabaco a gente consegue. Se as pessoas não fumarem, né, a gente previne isso. O que é o cigarro, né? O cigarro, na verdade, ele vem do tabaco, né? O tabaco ele é formado das folhas secas de uma planta, né, que vem do gênero Nicotiana, né? Esse gênero tem várias espécies, mas com certeza as espécies que mais interessam para a gente é a Nicotiana tabacum e a Nicotiana rustica. A Nicotiana rústica produz nicotina e solanesol. O solanesol é um precursor de produtos químicos que a gente usa atualmente. Ela produz também a nicotina, que a gente utiliza para fazer inseticidas, né? Mas o que nos importa mesmo é a Nicotiana tabacum, e que produz o tabaco que a gente vai usar nos cigarros. É interessante a gente falar que essa forma de planta ela não é uma forma natural de planta, ela é uma forma híbrida que foi cultivada já pelo ser humano, pelos índios, né? Eles juntaram algumas espécies, né, para formar a Nicotiana tabacum. A gente sabe que no tabaco a gente tem aproximadamente, juntando tabaco e fumaça do tabaco, 9.000 componentes aproximadamente. O componente mais importante do tabaco é a nicotina, né? É a nicotina que gera dependência, né? Que gera a dependência da nicotina, mas também se fala dependência do tabaco. E é a nicotina que gera todas as neoplasias, né? O câncer de pulmão, o câncer de estômago. Então, é a ingesta dessa substância de forma repetida, né, e excessiva, né, que faz com que o ser humano tenha seus problemas, né. Lembrar que cigarro manufaturado
que é o cigarro que a gente está acostumado, é responsável por 96% do cigarro, do tabaco fumado. Mas existem outras formas, como os kretek na Indonésia, os beads no sul da Ásia, os sticks, os cachimbos, os charutos, o cachimbo d'água. Então, o cigarro não é a única maneira de se fumar. Existem muitas outras, mas o cigarro ainda é, atualmente, responsável por mais de 90%, enfim, da quantidade fumada no mundo. O cigarro, ele é uma forma extremamente, digamos, rápida e efetiva de uma droga se chegar ao cérebro. Através da inalação da fumaça do cigarro, a pessoa atinge um pico, né, de nicotina no cérebro de uma forma muito rápida. A gente tem isso para maconha, tem isso para o crack, para todas as formas inaladas de droga. Porque ele faz uso de uma circulação que é a circulação pulmonar, né? A fumaça entra no alvéolo, né? E no alvéolo ela entra no sangue, lugar onde está acontecendo a hematose, né? Que o sangue está se oxigenando. Nessa circulação pulmonar ela vai direto para o coração e depois direto para o cérebro. Outras drogas que tem que ser, como álcool, que tem que ser ingeridas por boca, elas vão ser absorvidas pelo estômago e vão ter que passar por uma circulação para chegar no coração, para ir depois para o pulmão e depois voltar para o coração e subir. Como é que ela age no cérebro? Ela age se ligando a receptores que a gente chama de receptores colinérgicos. E esses receptores colinérgicos eles vão ativar um neurotransmissor, que é um neurotransmissor envolvido em todas as dependências de drogas, que é a dopamina. E essa dopamina ela vai gerar prazer, ela vai ativar o sistema de recompensa, vai liberar opioides endógenos e dar a sensação de prazer, a experiência positiva. Conforme a gente tem uma exposição repetida, né, da substância, né, a ativação desse sistema de recompensa, muitas vezes, aí que a gente vai desenvolvendo a dependência. Não é da primeira vez que se fuma, é um resultado da exposição repetida. Lembrar que esse sistema de recompensa ele é ativado não só por drogas, mas por outros comportamentos humanos que gerem prazer ou que são importantes para a manutenção da espécie, como a alimentação, como o sexo, né? Toda a forma de prazer que a gente tem, né, acaba por estimular esse sistema. Só que a droga, né, e a nicotina, no caso, ela consegue estimular esse sistema de uma forma robusta. A gente estima que em torno de 20 vezes o que seria um estímulo normal, um estímulo fisiológico, como o da alimentação, quando a gente come alguma coisa gostosa, né, que a gente vai comer, isso estimula o nosso prazer. Mas o cigarro, as outras drogas, estimulam de uma forma muito mais robusta, né? Lembrar que o cigarro ele tem um papel também de uma redução de estresse, redução de ansiedade. Isso é motivo do uso depois de certo tempo, não do primeiro uso, mas do uso já do dependente, né? Essa ligação nesse receptor, né, de forma repetida, de forma crônica, gera, quando você retira essa substância, um quadro que é o quadro da abstinência. A pessoa, quando fuma cronicamente, quando ela reduz a quantidade de cigarros, ou para, né, de uma vez, ela vai experimentar sintomas, e esses sintomas são extremamente desprazerosos. Eu não sei se vocês... Talvez a gente tenha aqui na plateia muitos ex-fumantes aqui, eu acredito que sim, como é o meu caso. E enfrentar esses sintomas de irritabilidade, sintomas depressivos, ansiedade, inquietação, é muito difícil. E é o que faz parar de fumar ficar tão difícil, né? Geralmente esses sintomas eles duram até 10 semanas, que é um tempo razoável, né? E a gente ainda tem um problema que, depois que acaba a abstinência, o dependente ele
tem o que a gente chama de pistas comportamentais, ou seja, locais, situações em que ele costumava fumar, pessoas com que ele costumava fumar, e toda vez que ele vê essas pessoas, está em situações desse tipo, ele vai ter uma vontade de fumar. É o que a gente chama de pista, né, comportamental. Isso pode ser até depois da abstinência e é responsável pelo que as pessoas falam. Eu parei de fumar há 3 meses, né, vamos supor. E de vez em quando ainda me vem uma vontade, mas é, né, numa situação assim, às vezes. E o que é isso? Alguma pista comportamental ela foi ativada, porque não é mais a abstinência, né? A gente tem 2 tipos de reforços para a gente fumar. Um são os reforços positivos, que a dopamina, como eu falei para vocês, induzindo prazer, e outros, os reforços negativos, ou seja, quando a pessoa não fuma por um tempo, ela começa a ter sintomas de abstinência, e aí, para aplacar esses sintomas de abstinência, qual a forma mais fácil? Fumar. Queria saber se tem alguma coisa a ver a pessoa tomar café e querer fumar, ou ela quer fumar porque, independente de ela ter tomado ou não café, por conta da cafeína, né? Ótimo. Essa pergunta ela é tão boa que ela está em pesquisa, tá? Atualmente. A princípio, são pistas comportamentais, né? A gente se acostuma a usar o cigarro em algumas situações e, às vezes, a gente se acostuma a usar o cigarro com outras drogas. Então, a gente tem essa relação, por exemplo, cigarro e café, cigarro e álcool, cigarro e maconha, cigarro e cocaína, né? Todas relações muito comuns. A gente ainda não sabe exatamente, isso é motivo de pesquisa, o que acontece no cérebro com essa dupla estimulação. Tem muitos estudos saindo. Para café também, o café é um estimulante, então seria uma combinação de 2 estimulantes. Mas no álcool a gente associa um estimulante, que é o tabaco, com a nicotina, com um depressor. No caso da maconha, um estimulante, que é a nicotina, com um perturbador, né? Então, tudo isso também vai fazer com que exista um menu de sensações e que, às vezes, pode agradar muito a determinada pessoa. Então, para determinada pessoa, pode haver... Puxa, para mim me agrada muito fumar e tomar café. Por quê? Por causa dos estímulos que as 2 substâncias geram. Para outras, pode não gerar. E no momento que você para com uma delas, ela vira uma pista comportamental. E é uma das coisas que você vai focar no tratamento. Então, se a pessoa tem uma associação muito forte entre tabaco e café, a gente recomenda muitas vezes que a pessoa passe um tempo sem café. Ou, na hora do café, tome mais cuidado, né? A gente tem como armar certos... preparar a pessoa para lidar com aquele momento de risco, né? Não é um momento normal, ela vai ter que lidar e é difícil. Agora, tem muitos grupos estudando os efeitos neurobiológicos dessas associações. A associação que mais instiga os pesquisadores é a associação tabaco e álcool. Porque essa associação, a gente vê às vezes pessoas que não fumam muito, não bebem muito, mas quando tem associação dessas 2 drogas, elas entram num uso quase compulsivo algumas vezes. You more wound up, huh? Yeah, you wound up. I'm wound up too. Yes. I'm wound up. What are you drinking? Coffee? Coffee, yes, very good for me. Coffee for you. I love coffee. You love it too? I love it. Steve. Steven, Steve. Yeah. I love coffee. Look, what do you do? Just relax, sit around, maybe have a cigarette. Yes. Cigarettes and coffee, I think, go together good. Em 1557, o padre franciscano André TV publicou um livro sobre sua visita ao Brasil e o contato com os índios tupinambás. Em sua obra,
Ele conta que após secarem e enrolarem o tabaco numa folha de palmeira, os índios aspiravam a fumaça pelo nariz e pela boca. Quando se aspira por muito tempo essa fumaça aromática, sente-se certo atordoamento ou embriaguez semelhante à provocada pelos eflúvios de vinho forte. TV diz que ao tragar pela primeira vez o petume ou petima, como os tupis chamavam o tabaco, sentiu suores e fraquezas. Daí o verbo pitar. Contando um pouquinho da história do tabaco, né? O homem branco europeu ele influenciou muito o índio, o povo indígena, mas no caso do tabaco, o que a gente viu foi exatamente o contrário, né? O tabaco já era consumido pelos indígenas em torno de 10 mil anos atrás, a gente tem indícios, geralmente para rituais religiosos, sacrifícios. Então, na América do Norte, a gente tinha o que a gente chama do cachimbo da paz atualmente, né? E na América do Sul e Central, eu tinha uma forma de fumar que era muito parecida com a de hoje, enrolando as folhas secas, né, do tabaco, né? E quando os europeus chegaram, né, Cristóvão Colombo, os navegadores, os indígenas, eles muitos presentes deram, né, para os europeus, e um deles foi o tabaco, né? E eles, o que eles advogavam? Eles falavam, olha, essa planta é uma planta fumável, só que a finalidade é uma finalidade religiosa, é uma finalidade né, que a gente usa em alguns sacrifícios. E o europeu, ele nunca incorporou isso. Foi incorporando o tabaco, mas nunca com esse significado religioso, até porque ele já tinha sua religião, tinha uma interface muito grande com as navegações na Espanha e em Portugal. E essas plantas são trazidas pelo Cristóvão Colombo, inicialmente, como plantas, são usadas pela aristocracia como plantas decorativas. Colocavam, né, as pessoas olhavam essas plantas como um objeto exótico, né, dos indígenas, e muitos outros que a aristocracia usava dessa maneira, sem usar a sua real utilidade. Ao longo do tempo, a gente observa o começo do plantio dessas sementes nos jardins dos palácios, principalmente Espanha e Portugal, para fins medicinais, para fins de uso para melhora de sintomas respiratórios, coisas do gênero. Em 1573, o cigarro tem um passo muito importante. Ele chega na corte da rainha Elizabeth, né, Elizabeth I, e a partir daí o cigarro vai ter um boom. Assim, né? Em torno de 40 anos depois, você já tinha milhares de pontos espalhados em Londres, onde você tinha, né, pontos de venda, né? E os navios portugueses e espanhóis também trouxeram o tabaco para todas as outras colônias, né, contornando a África, para a Ásia, né? E o tabaco foi se espalhando, né? Eis que, no século XVII, ele já se encontra espalhado pelo mundo, só que o monopólio do tabaco ainda é dos espanhóis, né, das sementes do tabaco, do plantio. E o rei da Inglaterra, o James I, ele quebra esse monopólio, né, obtendo as sementes do tabaco na costa americana, na Virgínia, né. Isso seria talvez uma intersecção da história do tabaco com a história da humanidade muito importante, porque isso vai influenciar muito a transformação desse produto em um produto de ainda um maior número de pessoas o consumindo. Nessa época, o tabaco ele era um produto de luxo. Só a aristocracia, as pessoas mais ricas, né, até da Ásia também, tinham acesso ao tabaco. A gente tinha muitos smoking clubs que eram frequentados basicamente pela aristocracia, né? No final do século XIX, a gente vai ter talvez a transformação desse produto, um produto de massa, quando a gente tem a descoberta na Carolina do Norte do processo de secagem rápida, né? Então, a folha, você tem um processo de industrialização que você começa a secar rápido, e a partir daí a gente vai ter a entrada no século XX. A epidemia do tabaco,
meus amigos, ela não aconteceu à toa, né? Existe um papel central da indústria nessa epidemia e da propaganda. O tabaco foi um dos casos extremamente bem-sucedidos da propaganda, talvez o mais bem-sucedido do século. Na primeira metade do século passado, quando os efeitos nocivos do cigarro começaram a ser discutidos, a indústria americana do tabaco investiu em uma série de campanhas publicitárias num claro esforço para dizer que seus produtos não faziam mal à saúde. The one cigarette proved definitely milder than any other leading brand. Whether you've been smoking for 10 months or 10 years. Em suas propagandas, usaram o prestígio de médicos, enfermeiras, atletas, celebridades, personagens de filmes infantis. Just practicing, Mr. Flintstone. Everybody knows that. Winston tastes good, like cigarette should. Yeah. See you soon, Rocky. Winston's got that filter Flint. Yeah, Flint. Crianças, bebês e até de Papai Noel. As guerras foram ostensivamente usadas para estimular o consumo do cigarro. A necessidade do tabaco na guerra está sintetizada em uma frase do general John Pershing, comandante da Força Expedicionária Americana na Europa. Ele disse: "Vocês me perguntam do que precisamos para vencer a guerra. Eu respondo: para vencer a guerra, precisamos de fumo tanto quanto de balas." Em 2009, grande parte desse acervo publicitário foi trazido ao Brasil e colocado em exposição pela agência Nova SB. O que mais nos impressiona talvez sejam, hoje em dia, olhar para anúncios como esse, em que médicos e enfermeiros recomendavam o uso do tabaco para sua garganta, para dar férias, né, para sua garganta. Chega a ser engraçado hoje, né? Existiram associações temporais, né, que a gente sabe hoje dos estudos, muito fortes da propaganda paga pela indústria e do aumento do uso do tabaco. Então, na década de 10, a gente tem a primeira propaganda da marca Camel, né, nos Estados Unidos, e era uma marca e um produto totalmente voltado para o público masculino. E é bem nessa época, bem nessa década, que a gente tem um aumento muito grande no consumo do tabaco, né, na forma de cigarro. Na década posterior de 20, a gente tem já as propagandas da Lucky Strike e da Chesterfield, que eram propagandas direcionadas para o público feminino. E, mais uma vez, uma associação estatisticamente significativa de aumento do consumo de tabaco nas mulheres. In 1910, Mrs. Pamela Benjamin was caught smoking in the gazebo. She got a severe scolding and no supper that night. In 1915, Mrs. Cynthia Robinson was caught smoking in the cellar behind the preserves. Although she was 34, her husband sent her straight to her room. Then, in 1920, women won their rights. You come a long way, baby. Emancipação e glamour era o que a indústria do tabaco oferecia às mulheres. Antes da Primeira Guerra Mundial, fumar era associado a prostitutas e marginais. Já por volta dos anos 20, a indústria investiu em anúncios que ligavam o ato de fumar à independência da mulher, à moda e à sensualidade. E conseguiu transformar o cigarro em símbolo da emancipação feminina. You come a long way, baby, to get where you got to today. A gente tem provas, hoje em dia, de que existe uma associação positiva entre propaganda direcionada ao público jovem e aumento do uso de tabaco em adolescentes. Isso já não é nenhum segredo, né? Muitos estudos sequencialmente mostraram isso. Por mais que eles não mostrassem adolescentes, mas mostrassem adultos, jovens, mas os motivos, né? O esporte, a festa, a praia, enfim, uma série de coisas, aguçavam o público adolescente. I'm gonna give you all
Para alertar os jovens sobre perigos da associação festas, álcool e cigarro, a Organização Mundial de Saúde produziu em diversos países a campanha Não Caia na Rede do Cigarro. E a gente tem provas até hoje, em estudo realizado em 2012, que as crianças de até 7 anos, reconhecem as marcas de cigarro, reconhecem até alguns motivos das propagandas utilizadas nas marcas. Então, esse marketing ele atinge a todos e desde muito precoce, né, das crianças, né? No final aí desse século, a gente teve acesso aos documentos da indústria do tabaco, e documentos, isso por medidas legais, né, nos Estados Unidos, e as estratégias maquiavélicas que eles tinham, né, de aumentar esse consumo de tabaco, talvez a mais maquiavélica tenha sido gerar uma controvérsia científica com os pesquisadores em termos de evitar que a ideia de que o cigarro fazia mal para a saúde se espalhasse na sociedade. A gente tem provas disso pelos documentos que a gente vê hoje. Então, eles alegavam, na época, que os pesquisadores... Havia um conflito de interesses, porque os pesquisadores queriam mais dinheiro para pesquisar e, por isso, eles falavam cada vez mais mal da indústria. E a indústria, pelo seu lado, tentava vender mais o produto. Isso é verdade, né? Os pesquisadores eles estão sempre atrás de verbas para seguir na sua linha de pesquisa, mas hoje em dia a gente sabe que eles estavam totalmente certos em termos dos efeitos adversos. O filme O Informante retrata a história real de Jeffrey Wingate, ex-membro e pesquisador de uma grande empresa americana de tabaco. Ao tentar denunciar para a rede CBS que havia na fabricação do cigarro uma proposital manipulação com aditivos químicos para acentuar a capacidade viciadora da nicotina, o cientista e a própria CBS passam a sofrer violentas ameaças por parte de integrantes da indústria de tabaco. There is extensive use of this technology known as ammonia chemistry. It allows for the nicotine to be more rapidly absorbed in the lung and therefore affect the brain and central nervous system. Essa guerra entre indústria e acadêmicos, ela jogou por água abaixo, atrasou muito as políticas públicas, as intervenções para parar de fumar. E essa guerra aconteceu basicamente nos Estados Unidos, né, que foi a meca do tabaco aí durante o século XX. Né? E a gente não pode se esquecer que nessa onda de industrialização, propaganda, teve um grande papel o cinema. Né? O cinema foi financiado em muito pela indústria do tabaco. A história do cinema e a história do tabaco elas estão intimamente ligadas. Hoje em dia a gente sabe, a própria indústria do cinema declarou abertamente isso no final do século, que havia sido financiada. E na época, né, durante o século XX, as indústrias elas queriam que o seu produto fosse associado a sensações, a momentos positivos dentro dos filmes, a personagens clássicos. Né? Quem assistisse esse filme, né, Juventude Transviada, era quase impossível não sair com vontade de fumar do cinema, né, para um jovem. Né? E as indústrias tinham escritórios dentro de Hollywood de pessoas que só trabalhavam com isso, para tentar associar o produto no melhor momento do filme ou com determinado personagem. Houve também uma íntima associação com a questão dos atores fora dos filmes. Né? A indústria pagava fotógrafos e até a própria mídia impressa para publicar fotos de atores famosos fumando determinada marca. I get paid to talk. What do you talk about? I speak on behalf of cigarettes. My mommy says that cigarettes
kill. Now, is your mommy a doctor? No. Well, she doesn't exactly sound like a credible expert now, does she? I front an organization that kills 1,200 people a day. Dad, I want to see what you do. The message Hollywood needs to send out is smoking is cool. You can put the sex back into cigarettes. Isso foi andando até mais ou menos, foi em 1998, quando a gente tem um acordo dos procuradores de justiça dos Estados Unidos com a indústria do cinema, e existe uma proibição do anúncio de marcas dentro de filmes. Isso é bem recente, né? Isso aí é menos de 20 anos. O esforço das campanhas publicitárias agora é o de alertar as pessoas para o mal que o cigarro faz à saúde. Estilo? Não. Câncer de garganta. Em dezembro de 2014, a lei antifumo passou a vigorar em todo o Brasil, com a proibição de se fumar em locais fechados e uma série de restrições à propaganda do produto. A gente sabe da importância da implementação de um pacote que a Organização Mundial de Saúde tem, que é um pacote com políticas de restrição, né, do tabagismo, restrição de propaganda, restrição de venda em determinados locais. Praticamente todos os países que implementaram esse pacote estão colhendo bons resultados hoje. Então não é uma coisa assim tão difícil de saber o que fazer. Toda essa onda de saber que o tabagismo faz mal, isso levou a uma implementação de políticas nos países. E a primeira coisa que foi implementada é a proibição do tabagismo em ambientes fechados. Por que se implementou esse tipo de política? Principalmente por causa dos não fumantes. Os não fumantes eles estavam expostos ao fumo passivo, ao fumo de segunda passagem ou fumo de terceira passagem. O fumo de segunda passagem é a inalação da fumaça do cigarro, mas o fumo de terceira passagem é a inalação das partículas do cinzeiro que ficavam nos locais e que a gente inalava aquilo ali. E também gera efeitos maléficos para a saúde. A gente começou a ver nesses ambientes que as pessoas realmente começaram a parar de fumar, porque a gente sabe que tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Essa lei pegou, né? Ela pegou e pegou legal. Em vários países teve uma mudança de consciência, né, das pessoas. E a gente vê também, interessantemente, uma relação cada vez maior ao longo dos anos, dessa primeira década do século e agora dessa segunda, da proibição do fumar em ambientes públicos com a restrição do fumo dentro de casa. As pessoas têm cada vez fumado menos em casa. Então, isso já é para a gente mostrar que a restrição pública ela não está totalmente separada do privado, ela começa a influenciar isso. E a gente está vivendo isso, né, atualmente. É importante falar que isso teve um efeito prático para a saúde das pessoas. A gente tem estudos mostrando que houve uma diminuição no número de internações por síndromes coronarianas agudas, como infarto agudo do miocárdio, em locais onde a gente teve a restrição do tabaco. E isso aconteceu em fumantes, um pouquinho, né? Mas principalmente em não fumantes. Então, os não fumantes eles estavam tendo uma carga mesmo que gerava, né, doença. Outras doenças que a gente já nota o impacto são as doenças respiratórias e as doenças da gravidez, né? As doenças do tabaco ligadas à gravidez. E ao longo dessa década, a gente foi tendo cada vez um maior suporte da população. A gente teve uma mudança da sensação social que o fumante tinha do seu hábito.
né? O que era muito legal no século passado, porque ficou uma coisa indesejável, né? A gente começa a ter estudos que mostram o mal-estar psíquico que isso tem gerado nas pessoas que fumam. Então, a gente tem estudos que mostram, por exemplo, mães, né, na Escócia, a culpa que elas têm por fumar, a culpa por o que elas podem gerar para a saúde dos filhos e da própria saúde. E até um sentimento muito grande de revolta por não conseguir parar. Porque, como a gente mostrou, né, eu mostrei aqui para vocês, é difícil de parar. Uma vez que a dependência está instalada, é muito difícil de parar. O arrependimento também teve um recente estudo multicêntrico que mostrou que arrependimento também é um sentimento muito forte nos fumantes, principalmente nos mais velhos, nas mulheres, naqueles que tentaram um maior número de vezes parar, naqueles que sentem o custo do tabaco e também aqueles que sentem que o tabaco está atrapalhando a sua qualidade de vida, né? Tudo isso fez a gente pensar muito, e eu participo de um grupo que estuda, um grupo multinacional, né, com pessoas aí de alguns países, em estudar e entender esse estigma, né, que virou... existe um estigma do tabagista atualmente, né, do tabagismo, né? Um estigma público e um estigma autoestigma, né? Seria o estigma público a sensação de indesejável de determinado grupo que porta tal condição, né, pela sociedade, e o autoestigma, que é a internalização de sentimentos desse tipo, de se sentir indesejável, de saber que é indesejável. E uma coisa meio conflituosa, porque ou a política é boa, ela pressiona, ela é boa, ela tem um efeito em termos de fazer a pessoa parar de fumar, a gente sabe disso, né? Quanto maior a percepção da força da restrição, melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os fumantes, e aí um outro estudo também recente da Noruega, mostrando que esse estigma está pesado demais, né? Tá difícil de lidar, principalmente para aqueles que não param, né? E isso é um problema também, né? Que a gente vai ter que lidar com ele. Na minha opinião, existe uma falta de olhar para esse sofrimento que o fumante está tendo também. Isso não estou dizendo aqui que a gente tem que, né, liberar o tabaco em locais públicos, mas a gente tem que olhar para o fumante, né, ter cuidado para não ter uma pressão contra o tabagista, né? A nossa pressão é contra o tabagismo, né, não é contra a pessoa, né? Mas às vezes isso fica um pouquinho confuso. O documentário da diretora Adriana Dutra trata das dificuldades em largar o vício do cigarro. Ela mesma, fumante, se coloca no documentário como alguém em busca de largar o vício. Em Fumando Espero, um mergulho no universo do tabagismo. Atualmente, existe 1,2 bilhão de fumantes no mundo. E eu sou uma delas. Mas eu quero parar de fumar. Esta erva aqui que é para parar de fumar. Eu quero ficar com a pele maravilhosa. Toda vez que eu tiver vontade de fumar, eu vou rezar um Padre Nosso e uma Ave Maria. Eu não quero feder a cigarro. O tabagismo, ele precisa ser encarado como uma doença. Eu quero viver mais. De cada 1000 pessoas que tentam parar de fumar pela primeira vez, 172 conseguem largar o vício. Mas 828 falham. Os índios já conheciam o tabaco, mas o usavam para outros propósitos, como em cerimônias religiosas ou de confraternização. Era o famoso cachimbo da paz. O homem branco se encantou e nunca mais parou de fumar. O cigarro se tornou um grande caso de amor para a humanidade.
Hoje, em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo fuma. Mas como nem todo caso de amor faz bem, os efeitos nocivos do cigarro hoje são mais do que conhecidos e os fumantes estão virando uma categoria quase envergonhada. Muitos nem se assumem como tal, dizendo que fumam só de vez em quando. Mas será que de vez em quando também faz mal? Um grupo que tem me chamado muito a atenção é o grupo dos light smokers, ou fumantes leves, fumantes ocasionais e fumantes intermitentes. A gente define, tem um limite. Se a pessoa fuma menos de 30 cigarros por mês, ela entra nesse grupo. A gente nota que em países desenvolvidos a gente tem uma queda da prevalência do tabagismo diário e um aumento do tabagismo ocasional. Nesses locais, os estudos mais interessantes aí vêm das grandes capitais e existe uma crença errônea de que esse tipo de hábito não faz mal para a saúde, né? Não existe consumo moderado de tabaco que não gere efeitos negativos para a sua saúde, né? Isso diferencia o tabaco da sua droga irmã, que é o álcool, né, que muitas pessoas aqui estão consumindo, porque o álcool tem esse consumo moderado. Existe uma discussão muito interessante até no meio científico do consumo de álcool sem efeitos maléficos e até alguns pesquisadores mostrando até alguns efeitos benéficos do álcool para quantidades moderadas, vejam bem, né? Ainda é objeto de discussão científica, mas para o tabaco isso não é verdade. E a gente sabe que algumas doenças, como as doenças cardiovasculares, elas inclusive podem ser mais prevalentes, ter uma maior associação com o tabagismo intermitente do que o tabagismo diário. Então, é uma coisa que nos deixa assim, até contraria o bom senso nosso, né? Que seria, puxa, fuma menos, tem menos doença. É claro que no caso do câncer, da doença pulmonar obstrutiva crônica, isso é verdade, mas os dados têm mostrado nas doenças cardíacas que acontece justamente o contrário. E que também tem um risco para câncer de pulmão, não é igual ao risco para o fumante diário, é menor, né, a gente sabe, mas a gente ainda não sabe exatamente quanto, né, que tem de risco. Mas que existe. É um grupo heterogêneo em termos de que, quando a gente faz uma divisão nesses fumantes intermitentes, aqueles que fumam menos de 14 cigarros por mês são os que me preocupam mais do que os que fumam entre 15 e 30. Por quê? Porque esses que fumam de 0 a 14 são os que têm uma menor percepção de que aquilo faz mal para a saúde deles. Eles se consideram mais não fumantes do que fumantes. E esses outros, que, né, quando passa de 15, chega até 30, eles se consideram mais, né, nas pesquisas que eles mandam, eu sou fumante, isso tem risco para a minha saúde. Então, é um grupo que merece extrema atenção. Ele nos desafia também porque eles não se encaixam naquele modelo que eu falei para vocês de dependência do cigarro, porque eles não têm vários sintomas de dependência como tolerância, fissura, abstinência. Eles conseguem, às vezes, passar longos períodos sem fumar. E tem mais um detalhe, mesmo assim eles são extremamente difíceis de tratar. Não pensem que é fácil fazer um fumante leve ou fumante ocasional parar de ter esse hábito. É difícil numa taxa muito parecida com o fumante diário. Quando você falou de síndrome da abstinência, eu me lembrei de uma crônica do Carlos Heitor Coni, em que ele faz uma analogia entre você abandonar o cigarro e se separar da mulher amada. Você falou da mulher amada, mas eu vou falar da perda do grande companheiro, né? Porque o tabaco ele é uma droga muito diferente das outras, porque ele não gera nenhum dos transtornos associados
com outras drogas, como álcool, maconha. Então, transtornos psicóticos, transtorno bipolar, disfunção sexual, tudo isso. Ele não gera nada disso. E ele não gera também um quadro de intoxicação. A pessoa não consegue, né, não tem como se intoxicar com o cigarro. Então, o cigarro, ele meio que ele se incorpora na vida da pessoa no dia a dia, em todo dia, em todo momento. Então, ele usa a substância para, de certa maneira, ter aquele prazer, né? Ou, às vezes, podemos até falar em evitar abstinência. Mas o cigarro vira, assim, o companheiro. Ele vira, assim, o companheiro. E quando a pessoa para de fumar, né, ela sente um grande vazio, né, se sente sozinha. E isso aí é uma coisa para a gente lidar e tratar também, né, durante esse período de abstinência. Foi bem interessante o que você colocou. Lembrar que o tabaco é a única droga que você pode usar até trabalhando. E os últimos estudos mostram que ele tem, inclusive, melhoras cognitivas, melhora de memória, melhora de atenção, melhora de aprendizagem. Então, é extremamente conveniente. A gente cansou de ver grandes líderes do mundo fumando, né? Grandes genialidades. Parece que casa com essa necessidade do mundo atual também de estar atento. Então, eu acho que é a perda de um companheiro, do companheiro de toda hora, né, do grande amor, né, para alguns. Lembrar que o cigarro está muito associado também às pessoas que não são casadas, né, a solidão, de certa maneira. Então, para essas pessoas, isso aí é ainda mais importante. Para os alcoólatras tem o AA. Se existe alguma coisa disso em relação ao tabagismo também, desses grupos de autoajuda que as pessoas possam lá e juntas tentar parar e todas elas se estimularem. Isso aí é uma coisa que realmente tem muito menos. Não tem tanto grupo de autoajuda para que as pessoas parem de fumar. E eu acho que tem uma razão para isso. A gente tem uma série de outros grupos, a gente tem muitas linhas telefônicas que você pode ligar no próprio Brasil, no próprio maço de cigarro a pessoa encontra o número para ligar e para ter ajuda para parar de fumar, e sites, Aliança Nacional de Combate ao Tabagismo, existem maneiras diversas, mas o tabagismo, o tratamento dele, ele é um tratamento um pouco mais médico, talvez, do que as outras dependências. As outras dependências também têm um tratamento médico, mas o tabagismo em si está mais concentrado o tratamento nos ambientes médicos. Não é só o psiquiatra que trata tabagismo. É muito comum de ver o pneumologista, o cardiologista, muitas outras especialidades. Os grupos NA e AA, o primeiro foi o AA, né? Eles têm uma característica das pessoas irem nesses grupos e ficarem frequentando os grupos semanalmente, até, enfim, por longos períodos, né? Mesmo depois que eles já estão abstinentes. E com o tabagista, a gente vê que, por mais que exista uma tendência de recaída, depois que a pessoa fica abstinente, não agrada tanto ao tabagista de ficar discutindo isso depois em grupos, a posteriori. Nos outros dependentes, para eles, existe maior sentido nisso. Mesmo depois de um ano abstinente, se envolver com um grupo, ir lá contar sua experiência e ouvir a do outro. No caso do tabaco, não fez tanto sentido. Houve uma tentativa, mas acabou sendo incipiente, principalmente fora do Brasil. É a minha despedida. Cigarro, de símbolo de status à condenação. Esse programa faz parte da série Drogas no Mundo Contemporâneo que você encontra no site da CPFL Cultura. O Brasil teve um papel muito interessante em termos de bancar algumas coisas que alguns países não tiveram coragem.
os fumantes intermitentes contemplam também os adolescentes ou não? Nas pesquisas que eu tenho acesso, a gente vai considerar dependente se ele fechar os critérios para a dependência.